Uma das coisas centrais para se entender sobre o processo de desenvolvimento humano, sobre esse processo infinito do desdobramento e da expansão de consciência de todas as coisas, tem a ver com o processo no ser humano de elevação e refinamento nos diferentes centros de inteligência. Então, quando a gente olha para o ser humano como alguém que possui o veículo de um corpo moldado à imagem da Terra e, portanto, sujeito às leis do equilíbrio e do sistema que a Mãe Terra tem, onde tudo envolve basicamente harmonia entre os elementos para que haja o crescimento, aonde a gente olha como seres humanos numa jornada longa de muitas existências, num processo ancestral de depuração, de maturação, de refinamento das qualidades do nosso coração de várias maneiras possíveis, e esse é um processo que acontece ao longo de muitas existências. A gente também olha para o nosso processo como seres humanos, e aí já um processo mais recente, quando a gente vem enxergando a maturação, o desenvolvimento e o refinamento do nosso centro mental, que vai desde as questões cerebrais, que biologicamente, como seres humanos que possuem uma estrutura material, o nosso cérebro também precisa de um desenvolvimento de geração para geração, para que ele possa se tornar um recipiente cada vez melhor, das qualidades mais finas, de vibrações mais elevadas que vêm da mente de Deus. O nosso processo central como seres humanos para o desenvolvimento da consciência envolve o processo de maturação e desenvolvimento nos 3 centros de inteligência. E quando a gente olha da perspectiva do núcleo da consciência, é algo que está colocado dentro do YouTube da Semana da Consciência nos dias 1, 2 e 3, a consciência do corpo, do coração e da mente. E também aos olhos do Enneagrama, uma das coisas que é pouco compreendida pelas pessoas que colocam o Enneagrama como se fosse tipificação psicológica, é como se você reduzisse o universo inteiro a uma caixinha mais ou menos deste tamanho e a vendesse como se ela fosse algo de muito valor. Não que ela não tenha o seu valor, mas perto do universo inteiro, aquilo é extremamente limitado. Quando você olha para um processo, para aqueles que querem trazer o Enneagrama como uma filosofia de desenvolvimento da consciência, é preciso compreender que mesmo no Enneagrama dos 9 pontos, o trabalho com os centros de inteligência é a sua prática central diária. O trabalho onde você todos os dias vai entender, vai compreender, vai depurar e maturar os teus centros de inteligência. Isso vale tanto para as escolas fundamentadas no trabalho de Gurdjieff, no trabalho de Quarto Caminho, que não possui nenhum tipo psicológico e nenhuma relação com o Enneagrama das personalidades, que isso fique bem claro, mas que possui sim no centro da sua base o entendimento daquele que seria o quarto caminho, não somente o caminho do corpo na elevação da consciência, o caminho do fakir, que através das privações do meu corpo físico eu consigo, por desapego e processo, transcender para a espiritualidade, ou o segundo caminho, o caminho do coração, o caminho do devoto, aonde através da minha entrega, da minha devoção num mosteiro ou numa vida dedicada a cuidar do outro e da caridade, eu transcendo através da porta do coração para a consciência da espiritualidade. Ou o terceiro caminho, o caminho de Buda, o caminho do silêncio da mente, o caminho das montanhas, onde através de um silenciamento tão profundo da minha mente, todos os processos de entendimento que envolveram, por exemplo, a iluminação de Buda, eu transcendo pela porta da mente para um espaço que envolve a espiritualidade. E Gurdjieff dizia que esses 3 caminhos são portas possíveis para a transcendência, mas elas não são possíveis para o homem moderno, porque esses 3 caminhos envolvem você sair da sociedade e ir para um mosteiro, ou uma montanha, ou uma vida dedicada
E esse não é o caminho do homem do Ocidente, esse não é o caminho do homem moderno. O homem moderno precisa de um quarto caminho, um caminho que envolva todos os 3 primeiros, mas que vai exigir dele e que vai possibilitar a ele fazer isso na vida prática, no aqui e no agora. É o que o Gurdjieff dizia, estar no mundo sem ser do mundo. É quando eu, através da minha vida como banqueiro, como lixeiro, como professor, pagando as minhas contas, tendo sucesso financeiro. O Gurdjieff dizia que se você ainda não resolveu sua vida prática, quem é você para ir para um caminho de uma vida de elevação espiritual? Então, tudo isso no aqui e agora, na vida que é comum, é quando a gente faz o nosso processo de elevação da nossa consciência. Mas para isso eu preciso ter conhecimento da máquina, para isso eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter um grupo de trabalho, eu tenho que ter compromisso e uma dedicação, a perseverança, o que algumas escolas iniciáticas vão chamar do homem de desejo, é o homem que através do fogo da alma continua, tem algo dentro dele que deseja alguma coisa que ele não sabe muito bem dizer o que é, que ele não consegue tangibilizar, mas que ele continua. E o trabalho com centros de inteligência, quando a gente vai, por exemplo, para os níveis de desenvolvimento dentro do Enneagrama das personalidades, o Enneagrama dinâmico, que a gente atua no núcleo da consciência, ele é dinâmico porque ele é vertical e ele é horizontal ao mesmo tempo. Ele é vertical porque ele é uma espiral infinita que se desdobra em múltiplas oitavas e níveis de consciência. Ele é horizontal porque ele tem movimento através do movimento das flechas e do círculo central e do triângulo. Este movimento que acontece na horizontal e na vertical é a base do processo de integração de um Enneagrama que é dinâmico, de um Enneagrama que se movimenta, de um Enneagrama que é um mapa vivo, não só dos 9 raios, mas também do trabalho com os centros de inteligência. Então, o primeiro trabalho de cada um de nós praticantes e buscadores deveria ser o trabalho com os centros de inteligência, para qualquer um. Então, quando eu olho para mim, para o meu centro físico, o que eu experimento no dia a dia, né? Se eu olho para um corpo físico, uma energia física distorcida, eu experimento o caos, a raiva, como um vulcão, as reatividades que me sobem, que me consomem, que apagam a minha mente, que consomem o meu coração. Eu fico uma pessoa muito fácil de apertar um botão e ela reagir. As energias, né, os incômodos, os calores, as coisas, né, essa coisa que tem no meu corpo ligada ao lado da raiva, ele toma a posição muitas vezes, seja diretamente ou indiretamente. Quando esse nível de consciência vai subindo através da prática do aterramento, do centramento, de trazer o centro do meu corpo físico não para cima, mas para baixo do umbigo, assentá-lo como um mestre das artes marciais, observar as reações dos botões automáticos da raiva, dos botões automáticos da reatividade, não entrar nessa reação, observá-la de longe, apenas sentir, né? Quando alguém buzina para mim numa ultrapassagem e eu percebo aquilo vai subir, ao invés de engatar naquilo, eu observo a raiva de fora, percebo o movimento no meu corpo e sinto o amargor por alguns segundos, deixo acontecer, mas como toda a ventania, como toda a emoção, ela dura 4 a 5 minutos e depois se vai, caso eu não crie um apego ou um objeto mental a ela. O meu corpo distorcido é mecânico, é automático, faz eu viver 20, 30, 40 anos preso à máquina. O meu corpo elevado é um instrumento de poder, é um instrumento de encarnação, é um instrumento no qual somente através dele, e o ponto 9 do Enneagrama me lembra disso, eu vou conseguir capturar frequências de mundos mais elevados, trazer para minha barriga, para minha pele, densificar ela através da massa de terra que eu empresto do chão através dos meus pés, e fazer uma alquimia entre o céu e a terra
e possibilitar que aqui seja criada um novo barro e novos corpos têm que se desenvolver em mim conforme a minha capacidade de suportar ou de trazer o divino para baixo vai aumentando. Isso é um processo que a gente tem que fazer em muitos dos Enia Coachings, por exemplo. Há um momento onde a estrutura vibratória do teu corpo físico, os músculos que ele tem, a capacidade de segurar uma frequência mais elevada é limitada pela força que você tem, pela capacidade de ser ou não uma floresta. Se eu colocasse o céu inteiro dentro de uma árvore só, o tronco dela explodiria. Se a gente fizesse e baixasse 1/1000 da energia que a gente acessa num acesso muito elevado diretamente no teu corpo, o teu corpo ia fritar. Ele não tem estrutura, assim como um fiozinho, né? Aqueles fiozinhos elétricos, e de repente você liga ele num 220 e ele derrete, ou você liga num alta tensão e ele derrete. A transformação da energia elétrica em resistência no corpo aquece e aquele corpo não tem estrutura material para dar conta. E com os nossos corpos acontece a mesma coisa. Para qualquer um que faz a aspiração a um processo de elevação espiritual aqui embaixo, aqui no próprio corpo, haverá de transformar-se num fio condutor com uma base muito maior. E existe um trabalho central para isso. Existe um trabalho central no coração. O coração humano de muitas e muitas existências vem trazendo de geração para geração, como numa daquelas corridas que você passa o pauzinho para o próximo, né? Você vem trazendo toda uma história de dor, toda uma história que envolve sofrimento, toda uma história que envolve um coração reativo. Ele é denso, ele é misturado com o corpo, ele é reativo em carência. Como ele não está preenchido de mim mesmo, como ele não está preenchido do amor, como ele foi muito machucado em gerações a gerações, ele não acha outra saída a não ser, né, apertar, fechar, segurar, travar. Qualquer um faria isso. Agora, no momento em que eu faço isso, eu também bloqueio a captação das energias sutis do coração de Deus. E eu passo a ter um coração que simplesmente não sintoniza coisas como o amor elevado, como as virtudes. Vamos olhar para as virtudes dos 9 pontos, né? Ele não vai sintonizar o coração sereno, ele não vai sintonizar a humildade, não vai sintonizar a veracidade, a equanimidade, não vai sintonizar a abundância, o não apego a emoção nenhuma, não vai sintonizar a coragem, não vai sintonizar a sobriedade, não vai sintonizar a inocência que está na base desse processo, e não vai sintonizar esse processo de estar junto no coração de tudo em ação certa de alguma forma. Então, quando nós assumimos que é dever de todos nós fazer o trabalho com o coração, você vai passar os seus dias trazendo mais atenção para o coração, respirando nele mais vezes no dia, interagindo com as pessoas e praticando aquela fala de alguém que veio. Deixa eu sentir ela aqui no peito, deixa eu ver que emoção que vem. Na sala da minha casa, peraí, aonde que eu tô? Eu tô aqui, eu tô no corpo? E se eu respirar aqui embaixo, descer e tornar o meu coração vulnerável para sentir? Sentir o que o meu filho está falando, quando eu olho no olho dele, me dar conta que eu estou fugindo dali, porque dá medo de machucar. Sentir o que alguém está sentindo do meu lado, sentir o que eu estou sentindo nos momentos em todos. A prática do coração. A prática do coração é uma prática central para todos. Ela faz parte da base do processo de crescimento. Ela faz parte lá na frente. Esse é um processo de consciência do coração, mas haverá também um processo de transmutação espiritual das suas dores em virtudes. Mas antes há curas a serem feitas, há um acordar daquele músculo que está dormindo, há a coragem de amar, a coragem de ser inocente, a coragem de estar aberto de alguma forma. E é preciso sim conhecimento, é preciso uma vida inteira de prática. É preciso no centro mental, talvez o mais distorcido dos centros, você se dar conta de que esses milhões, talvez, de pensamentos involuntários que emendam um no outro na sua cabeça no dia inteiro,
não é mais do que perda de energia, que perda de tempo. É um processo descontrolado, inconsciente, que acontece na sua cabeça. Não é um processo no qual o seu centro mental alinhado, com o terceiro olho aberto, em cima de um corpo firme, de um coração aberto, sintoniza a intuição de Deus, a mente de Deus, observa a realidade através das 9 portas de ideias santas ou ideias iluminadas. Não é isso que acontece com você. O que acontece com você é que antes de você acordar ou até no processo de sonho, esse processo contínuo já engatou em você e raros os momentos do dia onde você sai, corta esse processo por um pouquinho, corta por um pouquinho, quando já viu, em segundos depois, engatou outro em cima de outros. Tem ideia da inconsciência desses sons, desse barulho, dessas vozes que operam na sua mente? Nenhuma delas está criando nada, ela está repetindo padrões. E a maioria desses pensamentos nem seus são, ou são padrões seus, ou são captações do meio, seja por influências extrafísicas ou influências físicas. Trazer a consciência para a observação mental é uma observação bastante sutil, e praticar o silenciamento da mente, interromper o processo involuntário, conseguir, por exemplo, nas 9 portas do Enneagrama, conseguir observar a minha mente e ver se ela observa algo de forma objetificada no ponto 8, ou se ela está observando a sutileza da santa verdade, seja isso nos 9 pontos dentro de mim. O processo e o trabalho com os nossos centros de inteligência é o processo onde nós, de fato, nos tornamos senhores da lapidação da nossa humanidade, da lapidação da nossa humanidade em direção a seres que são espelhos da divindade, a cada dia que passa um pouco mais. O trabalho central com o Enneagrama é o trabalho nos centros de inteligência. Qualquer trabalho que você tenha feito, o conhecimento, que não envolve uma prática diária nos centros de inteligência, através de exercícios, respirações, práticas de observações, práticas espirituais, não é o trabalho com o Enneagrama. São conhecimentos úteis, que podem ser úteis até um certo ponto, mas não é o Enneagrama como caminho, o Enneagrama como prática de si, o Enneagrama como o maçom que constrói do barro, o pedreiro como a pedra filosofal. E este é o caminho real. E é preciso compreender os 3 centros de inteligência e entender, por exemplo, que de acordo com os níveis de desenvolvimento verticais do Enneagrama, cada um dos 9 pontos é afetado de forma diferente em centros de inteligência diferente. Se você é um dos tipos instintivos, 8, 9 e 1, o primeiro centro de inteligência que mais se distorce em você quando você desce na consciência é o centro físico. E aquilo que era poder, presença, a encarnação da espiritualidade, torna-se caos interno. E esse caos interno que dá origem nos chakras iniciais e vem com raivas que dominam você, distorce mais do que o teu coração e mais do que a tua mente. Então, antes do seu trabalho com o teu 8, com o teu 9, com o teu 1, o teu trabalho é com o corpo, é com a cura desse corpo. Isso vale para todos, mas para esse em especial, assim como os pontos 2, 3 e 4, vai ter o coração como principal centro de distorção. E esse coração que era o experimento em mim, a sintonia de quem eu realmente sou, do valor que eu tenho, da minha identidade profunda, ele não se torna mais isso, ele se distorce e se torna um coração que perde o senso de valor, o senso de amor e o senso de identidade, e por isso vai desesperadamente tentar criar imagens para procurar isso lá fora. Então, antes de tudo, o teu trabalho é saber que o teu coração é mais distorcido que das outras pessoas. E o trabalho com o Enneagrama dinâmico, que envolve compreender dentro dos níveis de consciência dessa oscilação, como esses centros vão sendo afetados e como você percebe aonde ele está afetado e como você corta esse movimento de queda ou subida de consciência
para se elevar. Nos pontos 5, 6 e 7, o centro mental tem uma distorção muito maior. O centro mental, quando no nível de consciência alto, ele dá a direção. Todos nós estamos conectados a Deus, conectados à direção de tudo que há, através de um processo intuitivo, assim como as árvores, o girassol sabe para onde crescer, assim como a própria Mãe Terra sabe, já existe um processo natural, harmônico em direção ao crescimento e ao caminho. E o centro mental, ele me sintoniza com a direção. E ele também, por saber a direção e ter certeza absoluta do que há agora, ele me dá força nas pernas e eu caminho mesmo sem ver, porque não é necessário ver com estes olhos. Eu estou sintonizado na grande antena. Mas como um ponto 5, 6 e 7, esse é o centro de inteligência que se distorce mais brutalmente em mim. E a minha cabeça caoticamente embarca nesses pensamentos involuntários, defesas. É quando a minha mente tenta se defender para que eu não sinta, pois o meu medo de sentir, para que eu não sinta, para que eu não esteja aqui. E aí eu vou desenvolver defesas diferentes. Num ponto 5, me dissociando de corpo e coração. Num ponto 6, sentindo essa desorientação e essa fraqueza que bate nas pernas, e num ponto 7, tendo essa aceleração e a perda da orientação de várias formas. Então, a compreensão para aqueles que são criadores de si, lapidadores de si, e trazem o Enneagrama como um sistema dinâmico que envolve níveis de desenvolvimento na vertical, flechas e movimentos dinâmicos na horizontal, a combinação disso e os efeitos nos centros de inteligência, no corpo, no coração e na mente, são conhecimentos fundamentais e práticas fundamentais para que você seja a experiência viva de alguém que se desenvolve, de alguém que cresce em harmonia, de alguém que faz a lapidação espiritual do corpo, do coração e da mente. E eu resolvi apertar o botão aqui hoje, mais uma vez, não tem nada, eu praticamente levantei às 2 horas da manhã hoje, com muitos, eu passaria 3 dias falando sobre a quantidade de coisas que vieram, e para esvaziar um pouco delas que estão aqui, resolvi apertar esse botão e trazer um pouco, dessa avalanche que muitas vezes até desequilibra o centro mental, mas que de alguma forma precisa agora de um trabalho meu de corpo para que ela assente, de um trabalho de coração, mas ao mesmo tempo é um fluxo que muitas vezes precisa ser dado um pouco de canal para ele. E a mensagem que vem é: o Enneagrama, acima de tudo, é o trabalho com os centros de inteligência. E não existe Enneagrama que não seja um caminho, uma prática e uma filosofia. Não existe Enneagrama que não seja fundamentalmente espiritual. Ele pode ter desdobramentos psicológicos, comportamentais, e está tudo bem, mas o processo é fundamentalmente, a origem desse processo é a maturação espiritual. E não existe o Enneagrama que esteja parado como um símbolo. O Enneagrama é fundamentalmente dinâmico. Ele tem movimentos nos níveis de consciência verticais e ele tem giros nas flechas horizontais. E este é um movimento vivo, como é vivo o processo do ser humano, como é vivo o processo da mente, do coração e do corpo, como é viva esta grande obra interplanetária, interdimensional, e esta grande obra que envolve a elevação de tudo que há no universo em direção a Deus. Um bom dia, e que de alguma forma essa mensagem, por mais que venha complexa às vezes, ela possa ter a sua utilidade. Um grande beijo e seguimos o nosso processo de esclarecimento, iluminação e incentivar desse Enneagrama dinâmico.